Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero focar na simplicidade, mas também na beleza dos detalhes, tá? Bom, pessoal, eu acho que tudo que a gente foca de detalhes traz uma diferença para o nosso lar. Parece bobo, né? Mas eu sei que é papo de menininha e a gente é menininha, né? Fala de coisas de menininha. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quem estava comigo aqui nos vídeos passados viu que eu estava usando essa tábua aqui e estava só a tábua sem esse paninho com um nozinho. Existe uma diferença da tábua como ela é e existe um charme numa tábua com um paninho amarradinho, para quem gosta de detalhes com pano. Então, qualquer camada que você adiciona de detalhes nas suas coisas fica muito diferente. E eu gosto muito de trazer essa diferença, porque o tecido, por exemplo, todo mundo tem um tecido em casa. Esse mesmo é um tecido meu de jogo americano que já estava velhinho. Então, você dá um nozinho, você faz uma amarração, dá para fazer amarrações diferentes, e aí você traz um charminho para aquela tábua sem graça que você já tem, tá? Por exemplo, aqui nessa bandeja, eu tô sempre trocando as bandejas que ficam aqui. Eu tenho um espaço limitado e eu prefiro bandejas pequenas. E não posso colocar bandejas de madeira porque aqui recebe água, que minha pia é ao lado, né? Mas aqui eu uso essa bandeja de plástico para trazer uma falsa textura. Eu usei aqui esse jogo americano, que ele é um pedaço de jogo americano que eu fiz para Valéria usar como porta-copos. E aí ele trouxe essa textura aqui, ó, que vocês estão vendo. E eu posso brincar de trocar esse fundo aqui, tá? Eu posso pegar outros jogos americanos e cortar nesse formato e cada hora tem uma bandeja diferente. Nesse momento não é o intuito, porque olha que a cor desse jogo americano combina com a cor da tábua. Então, eu coloquei propositadamente, tá bom, pessoal? Então, cada camada de detalhe que você coloca no seu lar faz uma diferença enorme. Aqui eu usei duas coisas que eu já tinha: tecido e um jogo americano, um pedaço de jogo americano. Eu cortei ele em quatro, mais ou menos. Aqui eu tinha uma xícara que era uma xícara de propaganda que eu comprei no brechó. E ela eu uso de diversas formas, assim como o verdinho. Atualmente eu coloquei esse adesivo de florzinha, que adesivo é algo barato, dá para você mudar a carinha das coisas, bem barato. E ela era uma xícara, mas eu tirei, ó, com faca quente, a parte de segurar. Porque eu quis, tá, gente? Mas podia só virar para trás que dava o mesmo efeito. É uma xícara rústica com acetona. Na época eu tirei o logotipo da empresa e usei ela assim, trazendo essa rusticidade para as minhas coisas. Ora ela tá com a colher no cantinho do café, ora ela tá com um verdinho aqui ou em qualquer outro lugar. Tá, pessoal? Então, com coisas simples a gente consegue trazer detalhes para nossas coisas. Aqui eu gosto de estar usando sempre três peças e uma atrás. Essa garrafa aqui, pessoal, é uma garrafa de água comum que eu tinha. Ela tem esse detalhe aqui de abacaxi, ó. E eu achei ela bem bonita e lembra aquelas jarras, né, que o pessoal usa fora aqui, as americanas, o pessoal do que decora no fora do país usa muito esse tipo de jarra, só que de louça. Eu, como sou a mulher do improviso, e eu já tive até de louça, mas eu vendi, eu simplesmente, quando quero mais branco aqui, eu uso essa jarra que é transparente com branco e é uma jarra de água normal. Então, se você tem uma jarra de água bonita e você quer colocar os seus utensílios de cozinha, tá aí uma boa dica para você ficar trocando, para você não comprar algo específico para botar seus utensílios. Essa jarra estava funcionando normal, mas ela, quando a gente virava para colocar água no copo, ela virava em quantidade. Então, quem não tinha mão de dosar água normal, ia encher muito o copo rapidamente e ia emborcar a água no chão. Então, eu resolvi esse problema colocando ela na minha decoração. Então, eu tanto posso usar ela com os utensílios, como eu posso usar ela com flor, com água, e posso usar flor também artificial, tá, pessoal? Posso usar com folhagem. Então, aqui eu tenho já algumas dicas, né? A da jarra, a do jogo americano e a do paninho amarrado. E olha só, eu uso bandeja de plástico, como eu falei, né? Mas você pode usar de madeira, de acrílico, é uma boa ideia também. Aqui eu tenho outra dica, pessoal,
que o vidro aqui do meu fogão, que eu preferi dessa vez usar um fogão tradicional com vidro, eu posso tanto deixar ele sem nada, como eu posso, olha como fica sem graça, como eu posso trazer várias carinhas usando um paninho de crochê ou qualquer outro paninho. É uma dica boba? É uma dica boba, mas tem gente que vai querer usar sem nada. Entendeu, pessoal? Eu prefiro usar com um detalhe. E o mesmo detalhe eu uso aqui no fogão, então assim, no forno. Então eu uso sempre algo combinando aqui no forno com algo combinando aqui no vidro, tá? E a chaleira, pessoal, ou sei lá como é que vocês chamam isso aqui, que eu nunca lembro o nome, eu também tô usando um paninho, ó, tá? E posso colocar ela na ponta, como está agora, que traz um charminho especial, ó, tá? Ela tem o inox daqui da mesa, que é de inox, e eu posso usar também ela aqui. Ah, é bobo isso, gente, todo mundo sabe. Sim, gente, mas tem gente que não quer nem se dar o trabalho de fazer, de pensar, né? Então eu penso assim, tudo que você puder trazer de detalhe, de você acrescentar, ó, todo mundo está usando agora um paninho no seu bule, na sua chaleira, né? Na sua leiteira, para trazer esse charminho que vem de fora, né? Que a maioria dessas coisas vem de fora. Então, olha só como fica diferente qualquer detalhezinho que a gente dá. Eu aqui uso muito o recurso do contact. Então, aqui, ó, eu podia simplesmente usar o meu revestimento sem nada. Aí eu tinha um detalhe aqui em preto antes, vocês lembram? Pois é, agora eu estou usando esse pedaço de contact, porque eu usei aquele por muitos anos, estava bem engordurado e já não dava mais para retirar, que a gordura estava por dentro. Eu não quis deixar a parede toda nua, eu só fiz uma barra de contact e coloquei aqui. É o mesmo contact que eu uso aqui na camada da beira da pia, ó, porque o silicone que passa na pia vai ficando feio, aí eu não gosto daquela barra do silicone aparente, aí eu boto sempre uma barra aqui e uma barra aqui. Aí eu acho que fica uma gracinha. E quando enjoar, é só trocar o papel contact por um outro mais bacana, né? Ainda usando o recurso de paninho, pessoal, eu tenho esse armário aqui, ó, que por ele ficar perto do fogão, ele pega muita gordura. Então, para diminuir a quantidade de gordura, eu uso o paninho aqui, ó, assim de bico, às vezes de ladinho, traz todo um charme. Então, mais recurso de paninho, que é barato, né? Eu gosto. Quem não gosta, pessoal, tem outro estilo, tudo bem, mas no meu estilo eu curto, tá? Bom, eu falei aqui dos adesivos, né? Adesivo é bem barato, olha só. Eu tenho aqui dois potes de requeijão. Eu tô usando aqui, ó, com realçador de sabão. E o outro é de caldo, está vazio. Mas os dois têm os adesivos, só para tirar aquele impacto da carinha de copo de requeijão. Eu ia colocar um puxador nele aqui, ainda não coloquei, tá? Que eu não tenho, ainda não coloquei. Mas olha a diferença de usar ele assim, sem nada, e de usar ele assim, com um detalhe. Para vocês verem que o detalhe faz diferença, né, pessoal? Qualquer bobagem que a gente acrescenta no nosso lar, para quem gosta, traz uma diferença, né? Vamos lá, aqui em cima. Aqui em cima eu tenho esse potinho que eu coloco temperos, né? Temperos diversos. Cada hora ele tá com tempero diferente, mas basicamente eu uso esses dois aqui, ó, com tampa preta menores e dois maiores. Eu podia só usar o potinho liso, tá tudo bem, mas eu tinha um imã de galinha. Minha cozinha tem temática de galinha, vocês viram ali no armário agora, né? Eu aproveitei essa temática que já existia e continuei com ela. E adicionei as flores. Então eu tinha esse imã, aqui é um imã de geladeira. Aí eu só adicionei essa camada desse imã aqui, colado com cola quente, ó. E aí traz todo um ar diferenciado, né, pessoal? É só um imã, mas fica diferente de ter tudo assim, liso. Já estava tudo muito liso, então eu adicionei uma camada aqui de um detalhe. Então os detalhes fazem diferença assim. E aqui eu quero mostrar para vocês como o detalhe faz a diferença. Aqui eu coloco o meu óleo e tem sal grosso. É uma vasilha de sorvete, que eu gosto de aproveitar as coisas. Ela tá lisa, não tem nada. E eu não botei nada nela, porque aqui na frente fica o saleiro, fica sempre alguma coisa. Então ia esconder se eu botasse algum detalhe ali. Mas eu vou mostrar para vocês uma
de sorvete que eu tenho com detalhe para vocês verem a diferença. Olha só, pessoal, aqui eu tenho mais uma galinha de imã e olha que diferença que faz. Dentro do pote de sorvete você pode colocar ovos. No meu caso eu coloco alho, tá? Mas pode ser ovos para combinar com a galinha. E olha que gracinha que fica. É só um imã com cola quente. Mas para vocês verem que o detalhe faz diferença. Subindo aqui, eu também tenho nessa prateleira mais um paninho de crochê, que traz um charme todo especial. Eu podia só colocar o bule aqui, sem nada embaixo, mas eu acho que a camada desse detalhe faz diferença. Outra coisa, aqui tá a minha batedeira. É uma batedeira simples, comum do dia a dia. E aí eu sempre gosto de colocar uma camada de tecido nela. E hoje tá assim, todo pra frente. Que esse paninho tá combinando com o paninho daqui, tá vendo? Mas olha só, eu posso colocar esse paninho pro lado, posso afinar o paninho, sabe? Pode botar de diversas formas, gente. O próprio pano, um pano só, você consegue fazer de diversas formas. Vamos mudar aqui. Aqui, pessoal, eu fiz só uma barra do paninho, ó, tá dobrado em barra, e coloquei pro lado. E esse meu bule tem as mesmas bolinhas, os mesmos poás que aqui. A diferença é que aqui tem poá grande e aqui tem poá pequeno. Então, a gente sempre tentar linkar as coisas para trazer esse ar diferente. Aqui em cima a gente tinha um armário e esse espaço tem um monte de furos. Eu tampei todos que eu consegui, mas os que eu não consegui, mantive, porque amanhã ou depois eu vou ter armários na parede novos. Amanhã ou depois, tá, gente? Não sei quando. Aí eu usei mais 2 jogos americanos, que vocês sabem que eu gosto de usar jogos americanos na decoração. Aí eu usei esses 2 de galinha, aqui ó, um maior e um menor, para tampar esses furos que tem aqui. Então são detalhes, são simples detalhes, mas que traz diferença. E aí, como tem a estética de galinha, eu tenho esse quadro de ovos, que a minha amiga do brechó me deu, e tenho uma galinha pequenininha. E aqui eu posso ir revezando, trocando as galinhas, porque eu tenho 3 galinhas, então eu posso ir trocando elas. Agora tá pequenininha, mas eu posso ir revezando, entende, pessoal? Então isso faz toda a diferença. Eu continuo usando os paninhos aqui para tampar o cesto de pão. E aqui do lado, pessoal, como esse armário não tá muito bonitinho, mas mesmo que tivesse, aqui é mais um jogo americano, que eu uso ele com a pontinha para cá, ó. E aqui eu mantive minha boleira. Olha só, esse meu cantinho do café agora tá bem completo. Bem completo. Aproveitando já para mostrar aqui, fazer um mini tour para vocês. Eu peguei aquela estante que eu tinha, que era 3 andares, e coloquei aqui. Por quê? Para decorar e para linkar essa madeira com essa madeira. Conseguem ver que elas são iguais? Então, gente, é assim que a gente dá um toque de associação. Não reparem ali, tem um pontinho vermelho, é uma furadeira, que a gente está furando as coisas aqui. Eu enfiei ela ali para ficar mais prática. Então, pessoal, aqui eu tenho pano no detalhe do armário, que quando você vai tirar uma foto do bolo, fica todo o diferencial do paninho. O saco do pão podia estar aparente, mas eu estou cobrindo ele com um paninho bordadinho, eu prefiro. E aqui eu tenho ai meu Deus, é um negócio para substituir um móvel e eu também forro com paninho. Ah, é muito paninho, gente, é muito brega, é só você não colocar aí, tá? Mas aqui eu tenho gostado desse recurso e tenho feito. Por exemplo, aqui é minha sanduicheira. Ela podia ficar aqui tomando poeira, 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 mas eu preferi colocar ela em pezinha com o paninho. Aí você vai trocando o paninho, vai trazendo um outro detalhe para sua decoração, né? E eu combinei o paninho dela com o branco e preto daqui, né? Bom, seguindo. Aí aqui a estante, pessoal, fiz a mesma coisa. Eu podia usar 2 paninhos, um paninho só, tô usando o paninho no centro, podia usar pelo lado e assim vai. Então aqui eu coloquei uma florzinha para dar detalhe. Aqui é o meu amassador de tempero, coloquei ele na decoração porque eu não estou usando ele nesse momento. Então, aproveitei ele na decoração. E aqui eu coloquei minha cafeteira italiana, que trouxe o toque de preto, mas aqui a estante vai me fazer botar toda hora uma decoração diferente. Então, esse detalhe que eu acrescentei dessa estante fez toda a diferença. Aqui eu tenho mais um furo. Então, eu peguei uma folhagem e colei aqui com cola quente, ó, para tampar um furo que tinha aqui. Aqui tinha outros, eu cobri com pasta de dente, ó, ficou mais disfarçado. E aqui eu coloquei o verdinho que eu achei melhor.
E assim a gente vai brincando com a decoração, pessoal, entendeu? Aqui, adicionei um detalhe de puxador no meu pote que é de plástico, trouxe um charme. Aqui usei corações de adesivos nos vidros para trazer um detalhe, para ficar um diferencial, né? A margarina podia estar aqui exposta, mas eu tampo com uma tampa de queijeira e um pires. E é isso, a gente vai adicionando detalhes, gente. Eu tenho esse espaço aqui que eu vou colocando colher e faca que a gente vai usando no cantinho do café. Cada hora eu troco esse pires aqui, então cada hora eu acrescento uma camada diferente de detalhe para minha decoração. Estou usando esse de flor, mas eu posso usar de limão, eu posso usar um todo branco, um todo preto. Ai, Cíntia, mas tudo isso é bobagem. Não é bobagem, tá, gente? Olha só, aqui é o espaço das minhas xícaras, eu lavei a louça, elas estão secando. Por isso que tá vazio aqui, tá? Mas o meu cantinho do café agora ficou bem completão. Eu tenho espaço para o pão, o liquidificador para fazer uma vitamina e tá tudo conectado na tomada, não preciso tirar daí para usar. A sanduicheira também não preciso tirar daí para usar. É só puxar a boleira e descer ela, né? E deixei a boleira aí, podia guardar, deixei ela aí. Porque traz um salgado de tarde, o pessoal traz um salgado de tarde, põe aqui dentro, fica ali, escondidinho com o tecidinho. E tá completo. Aqui tem tudo que eu preciso pro café, não preciso pegar nada além, a não ser o queijo, presunto, essas coisas que tem que gelar. Mas aqui tá tudo, ó: biscoito, faca, garfinho, colher, espátula, adoçante. Aqui ninguém toma açúcar, mas quando tem visita, então já tô deixando o açucareiro aqui. Porta-café, leite, garrafa térmica, cafeteira, um lugar para apoiar coisas sujas, faca, talheres. Agora eu coloquei esse cesto aqui com o meu papel toalha, coube bem direitinho aqui. E os pires que antes ficava só no armário, tem alguns no armário, mas eu já deixei aqui para bolo, para salgado, para tudo já tá ali. Olha como esse móvel fez toda a diferença. Ele estava no quarto de meu cunhado, tá, gente? E aí eu trouxe ele para cá, eu já tinha jogado essa portinha aqui fora, senão eu teria adicionado ela, mas antes de ir embora eu joguei fora ela, eu usava em outra coisa. Ele tá precisando de pintura, mas tá tudo bem, tá dando para usar, tá melhor do que aquele outro de latão. E eu senti falta desse balcão que desse um cantinho do café completo e ainda com espaço para decorar. Então aqui ficou tudo à mão que eu preciso. Dos eletros, que são 3, tá? As pequenas coisas. Eu não preciso sair daqui para nada. Inclusive, aqui nessa gaveta, se eu precisar repor meu biscoito dali, tá aqui. Se eu precisar repor qualquer coisa para o cantinho do café, eu tenho acesso aqui. Tá, pessoal? Então, eu não preciso sair desse espaço para nada. Inclusive, Valério toma café da manhã em pé aqui, ó. Ele gosta de tomar café em pé por causa do joelho dele, então ele toma café da manhã aqui, em pé, correndo quase sempre. E eu gosto de ir para mesa, gosto de ir pro sofá, enfim, depende do dia, né? Para revezar. Aqui também, pessoal, eu coloquei um detalhe que é um gancho. No vídeo anterior, eu coloquei aqui como fala? A luva que eu comprei. Porém, eu achei que ficou em excesso e a gente tem que se atentar aos excessos também. A luva eu retirei porque ficou em excesso, mas eu posso colocar aqui qualquer detalhe, ó. Eu posso colocar aqui um cordão de coração caindo, eu posso colocar aqui qualquer coisa de detalhe assim caindo. Se eu quiser um paninho pendurado, eu posso colocar qualquer coisa ali. Então ficou mais um lugar para eu colocar um detalhe, tá? Só não deixei a luva porque não fazia sentido. A luva é para pegar coisa no forno, né? Então eu vou mostrar para vocês aonde está a luva. Olha só, a luva veio aqui pro lado do porquinho, tá? Ainda tá perto do fogão, que é onde a gente vai usar a luva, é claro. E olha só o detalhe, o paninho que combina aqui, né? Então é um detalhe quando você colocar o paninho de prato, né? Colocar também algo que combine por perto. Então a roupa do meu porquinho combina com a barra daqui do pano de prato e combina também com a minha luva, por isso ela veio parar ali. E é claro que eu vou trocar os panos de prato, não vai ficar sempre esse, mas os meus panos de prato vão combinar sempre com a roupa do porquinho e da luva, porque é preto, né? Aí preto combina com qualquer outra coisa que eu colocar. Mas, por exemplo, se você tem uma coisa cor de rosa aqui, tentar colocar alguma coisa sempre que combine embaixo. Ali tem loucinha de vida acontecendo, pessoal.
E assim a gente vai se atentando para os detalhes, tá, gente? Bom, pessoal, eu tenho aqui esse meu porta-detergente e eu já uso ele há um bom tempo. Eu tô louca para trocar esse kit por um kit branco, para ficar revezando. Eu sempre gostei de ter 2 escorredor e 2 porta-detergente. Como eu tô usando a bandejinha branca do outro lado, quero em breve comprar um kit desse para eu colocar aqui no branco, tá? Mas eu queria trazer uma carinha para ele, tá? E aí eu pensei, eu tenho contact, eu vou adicionar um contact rústico aqui, ó. Olha só, às vezes você tem um porta-detergente e você tá enjoada dele, mas não quer comprar. Um pedaço de contact perdido por aí, ó, como fica diferente, né? E olha só como ele é o mesmo contact que tem aqui, ó, nas minhas gavetas, é o mesmo. Então, o que é que acontece? Quando você olha para um, você linka com o outro, que um tá perto do outro. E esses detalhes parecem pequenos, mas eles trazem toda a diferença. Olha para vocês verem, ele lá na pia e a minha gaveta aqui. Tá vendo? Eu me preocupo com tudo isso. Olha só que o meu puxador do armário e da gaveta é o mesmo imitação de inox da minha pia. Entendeu? Porque eu tenho o fogão agora com a mesa de inox. E a minha geladeira também é de inox. Então a gente vai linkando, gente. Pobre tem que ir linkando com coisas baratas, né? E assim vai. Bom, pessoal, aqui eu tenho essa embalagem de óleo. E as embalagens de óleo hoje são muito frágeis. E fica feio a gente estar usando na cozinha, né? E eu tinha essa embalagem aqui de Tarré. É uma embalagem bem bonita, ela tem uns frisos bem bonitos. Não sei se vai aparecer aí para vocês. Eu já tive vários negocinhos de óleo, e eles vazam, melam, e por enquanto ainda não comprei. Nada impede que eu vá comprar mais para frente e pare de usar essa embalagem reciclada, tá? Mas por hora, olha a diferença de você ter no seu armário isso aqui, que funciona, tá, gente? Eu não uso nada que não vá funcionar. Olha só. Tá vendo? O óleo aqui vai cair na pouca quantidade que eu preciso que caia. Que ele tem, você aperta e vai cair do jeito que você quer. E olha a diferença aqui, que ela é toda engraçadinha. E a diferença de você usar isso aqui, que é pesado. Aí, quando você quer fritar em larga escala, você pega diretamente do outro. Mas esse aqui, pro dia a dia, ó, que gracinha que fica. Aí você coloca no seu armário e faz todo o sentido ela ficar bonitinha lá, decorando e usando. Outra coisa, isso aqui que a gente costuma colocar talher enquanto está cozinhando, que é o descanso de utensílios, né, no dia a dia, descanso de talher. Aqui é uma cumbuca de a gente usar com hot dog, o que for. E aqui eu tô sempre trocando, gente, porque quando a gente vai cozinhar, traz um aspecto gostoso de mudança, né? Então aqui eu tô usando essa barquete, tem horas que eu uso um prato de abacaxi, tem horas que eu uso algo de louça, algo de vidro. Então todas essas camadas de detalhe, gente, vai compondo e sempre de acordo, ó, que combina com as suas coisas, né? E traz um ar diferenciado. Esse vídeo tá fazendo sentido para você? Se fizer, fala para eu continuar fazendo esse tipo de vídeo. Bom, pessoal, eu tenho esse chaveiro aqui que eu pintei e eu não gostei da pintura. Achei que estava carregado demais, porque eu já tenho flores rosadas aqui, ó. Aí eu queria algo rústico que não gritasse com o que eu já tinha aqui. Eu simplesmente peguei um pedaço do casaco que eu mostrei para vocês em um dos vídeos. Essa madeira eu ganhei e eu forrei essa madeira. Ela podia estar aqui simplesmente no amadeirado, mas eu dei uma camada de textura e só usei cola quente e um pedaço de roupa que já não me servia mais. E aí ficou muito gracinha, ó. Todos esses detalhes fazem a diferença. Uma luz amarela, pessoal, também faz muita diferença em todos os pontos que você puder colocar. Aqui eu tenho essa na cozinha que eu fiz com uma vasilha plástica, uma lâmpada que não aquece, que é para não acontecer um desastre, porque aqui é plástico, né? E esse soquete eu já tinha e eu montei ela. E esse ponto de luz amarela, quando eu coloco comida aqui no fogão e mostro o cardápio para vocês, faz toda a diferença. Eu ia retirar ela daqui e colocar outra cúpula, porque ela é prata, né?
Mas o prata combina super com o inox do fogão, da geladeira, então eu resolvi deixar. Mas em breve eu quero fazer um detalhe aqui na borda dela, dar um detalhe diferente para renovar, né? Sempre é bom a gente renovar as coisas da gente, mas um ponto de luz amarela, gente, nos ambientes também faz toda a diferença. Bom, pessoal, voltando aqui para o cantinho do café, deixa eu mostrar para vocês a diferença de você ter um cesto para colocar o papel toalha e de você simplesmente só colocar o papel toalha. Olha só a diferença que faz. Ah, senti a mesma coisa, é o mesmo papel toalha. Para mim, não. Para mim, eu adicionei uma camada aqui, né, que vai proteger o papel toalha de estar direto no móvel e agreguei valor colocando aqui, tá? Na minha cabeça é isso. Ó, faz todo sentido para mim. Outra coisa é você também não ter o cesto, mas você ter um pires, né? E você pegar o mesmo, porque às vezes a pessoa não tem condição de ter um cesto. Você pega o pires e eu não tenho condição de comprar um porta-papel toalha. Tá aqui o porta-papel toalha. Pega um pires, coloca o papel toalha. Tem vários pires, traz e troca quando enjoar. Troca. Vou botar um preto aqui para você ver. Aqui, ó, meninas, é uma parte de baixo de uma queijeira. É plástico. Mas olha só. Não tem o porta-papel toalha. Agora tem, ó. Vários pirezinhos. Agora você tem. Certo? É simples. Para mim, adiciona valor nos detalhes. E para mim também tem feito todo sentido eu ter tudo aqui que eu preciso aqui nesse móvel. De eu não precisar sair daqui para pegar mais nada. Mais nada. O pires está ali, o garfinho de comer bolo tá aqui, tudo tá aqui, entende? Aqui a garrafa térmica podia estar aqui no móvel só, mas eu prefiro mantê-la num detalhe, entende? É isso. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu já mostrei outro dia, né? Eu comprei esse livro por R$ 2 no bazar. E ele tem cacau aqui, tem mel, tem coco. Deixa eu tirar aqui. Ele tem coco, ele tem sementes, tem babosa, uva aparece atrás e fala sobre alimentação. Então, tudo a ver colocar ele na cozinha, né? Você pode colocar ele assim, deitado, pode colocar de frente, como vocês quiserem. Mas eu gosto de usar o suporte, que é um porta-guardanapo, e esse tem tudo a ver, né, com alimentação, porque tem garfo e tem colher. Então, eu sempre deixo como dica isso aqui. No porta-guardanapo, você não precisa usar só o guardanapo. Enquanto ele não está em uso, por exemplo, eu estou usando o papel toalha, não estou precisando usar ele, eu também tenho outros. Não precisaria retirar ele daqui. Mas aqui você pode usar um livro que tem a ver com alimentação, pode usar um porta-guardanapo todo neutro, tem um todo preto, tem um todo transparente. E aí eu posso ir brincando com o porta-guardanapo e posso ir brincando com os livros também. Por exemplo, esse livro aqui, que tem corações, que tem a fita farm, xadrez, e aqui ele não combinaria, ó, pode prestar atenção. Porque aqui eu tenho algo de alimentação e aqui não é algo de alimentação, é algo de sala. Aí eu vou fazer essa troca aqui para vocês verem que esses detalhes faz toda a diferença. Olha só, pessoal, aqui eu tenho outro porta-guardanapo, que tem um lado menor e um lado maior. E olha só que eu colocando o livro de lado, eu consigo colocar ele na minha decoração da sala. Consigo agregar valor, ele vira um porta-livros, tá? Eu poderia usar por esse lado aqui, ó, que é maior também, na frente, tá? Se eu quisesse usar assim, ó, eu usaria. E aí eu coloquei o lado menor, assim, olha que charminho que fica. E a gente pode adicionar a decoração da sala, tá? Aqui tem o tensiômetro que o Valério usou de manhã. E aqui eu posso simplesmente usar ele na sala. Deitado assim, ou simplesmente em pé assim, tá, gente? Vou tirar isso aqui para vocês verem que um simples porta-guardanapo usado de um jeito diferente pode trazer valor, ó,
na decoração. Tá vendo? Olha só. Outra coisa aqui, eu virei o lado desse aqui, ó, que tem o dourado, que também combina aqui, ó. Olha que diferença. Olha só que eu arrumei de outra forma aqui. Como traz valor uma simples peça que nem é de decoração. Tá vendo? E quando você olha daqui pra lá, o preto daqui ainda combina aqui, ó, com o cesto da parede. Dá pra ver? Tá vendo? Tudo agrega valor. Todo detalhe agrega valor. Bom, pessoal, e por último, deixa eu falar para vocês aqui. Aqui fica as garrafas de água, que é que a gente não bebe água gelada. Fica as garrafas de água de Valério, do Beto e o meu copo, tá? O meu copo era o branco, o Valério pegou para ele, eu fiquei com o preto. E eu coloquei a madeirinha que sobrou daquela estante aqui, ó, que traz também uma decoração rústico e tampa também, ajuda a tampar esse papel contact que tá bem feinho. E em breve eu quero trocar. Antes eu tinha aqui na frente, gente, onde tá esse vidro, toda vez que eu ia gravar eu tinha que retirar para não aparecer. Ah, Cíntia, porque você não gosta de mostrar a vida real? Não. É que eu não sou obrigada a mostrar aquilo que não vai acrescentar na vida de vocês. Se eu mostrasse para vocês aqui que eu estava usando a embalagem do álcool em gel com um furo em cima, ou do álcool normal com um furo em cima, eu não estava incentivando vocês a ter algo melhor. Então, eu podia sim mostrar para vocês a embalagem com álcool aqui. Acredito que em algum vídeo ela deve ter aparecido, mas eu prefiro mostrar hoje a diferença de eu ter aqui um vidro com pump com o meu álcool, porque olha a diferença, gente. Do vidro leve aqui com o vidro aqui. O pump daqui é na cor do inox, que combina com isso aqui, tá? Então, se a gente não linka as coisas, se eu deixo aqui para sempre a embalagem do álcool, eu ia ter o álcool, tá me servindo. Tinha um furo na tampa, a gente higienizava a mão do mesmo jeito. Só que não é mais agradável você olhar para isso aqui do que para uma garrafa de álcool comum, né? Fala a verdade, não é muito mais bacana? Não é? Ah, Cintia, eu não tenho uma fruteira. Vamos passar aqui para a camada de cima. Isso aqui não é uma fruteira. Eu também tô sem fruteira. Isso aqui é uma saladeira que eu estou usando como fruteira. Ela é rústica, combina com suporte que é o descanso de panela que eu uso ali como quadro, que aqui também é uma outra dica. Um descanso de panela é um elemento rústico barato. Se você quer usar o rústico e não tem um dinheiro em mãos para estar comprando uma peça cara, descansos de panela tem de vários formatos. Fica bonitinho na parede como se fosse um quadro. Então aqui eu tenho uma saladeira como fruteira e nada impede de eu lavar ela e botar uma salada no dia que eu quiser. Entendeu? Eu tenho outra fruteira de plástico, mas eu uso ela com as minhas cebolas. Então, tudo, gente, que você puder usar de camada, de detalhes e ir melhorando aos poucos, por que não fazer? Olha só o charminho do paninho caído ali na boleira. E olha só esse paninho aqui na frente do micro-ondas, escondendo que o meu o meu papel contact está todo descascando. Certo? Eu podia descascar ele até aparecer a minha mármore, que é linda que eu tenho aqui. Só que depois que você gruda um papel contact bom, para você desgrudar ele, você tem que ter aquele negócio de secador de cabelo e paciência para arrancar. Eu não, eu prefiro ir colocando camadas e mais camadas de papel contact em cima. Olha como ele já tá. Eu posso deixar para sempre assim, mas eu vou trocar, porque me incomoda. Então tava me incomodando muito, até meu molho de pimenta, tá, gente? Tava me incomodando muito a gente ficar usando a embalagem do álcool aqui. Não faz sentido, gente. Qualquer coisinha baratinha, e foi R$ 10 esse vidro. R$ 10. Aqui eu prefiro o vidro, porque aqui tá mais seguro, eles só vão bater assim, o álcool cai, não vai pro chão. No banheiro eu prefiro de plástico, porque lá, às vezes, eles levam pra mão para poder bater o pump. Então, por experiência, eu já deixei o de vidro aqui e o de plástico lá. Olha só, aqui também são garrafas recicladas, mas são garrafas recicladas bonitinhas, tampa no prata, tampa no preto, entende?
Tudo que a gente pode melhorar de detalhe no nosso lar é tão bacana. E olha a estante que antes tinha pouca utilidade, que eu posso toda hora estar trocando essa decoração e também agrega valor. Eu tô amando tudo isso. E para finalizar, pessoal, eu falei para vocês que eu comecei a mexer nesse cantinho do quarto. E olha só que entre os dois lados da cabeceira não tem nada ainda, mas para adicionar beleza, eu comprei 2 mesinhas de cabeceira. A Valério mandou eu escolher um presente de aniversário de 15 anos, apesar de ele já ter me dado presente que era para Dia dos Namorados, aniversário de 15 anos, porque foi algo caro que ele me deu, né? Uma máquina e outros presentes miúdos também. Mas ele quis me dar mais um e aí mandou eu escolher 2 mesinhas de cabeceira. Então vocês percebem que nesse momento, nesse vídeo, está vazio esses dois lados aí, onde acaba o quadro e as laterais do frejó da cabeceira, mas em breve vai entrar 2 mesinhas de cabeceira, onde eu vou colocar valor com decoração, né? Trazendo decoração, tendo lugar para apoiar celular, enfim, gente. Tudo que a gente puder agregar de detalhe no nosso lar é muito importante. Agora eu vou mostrar a mesinha de cabeceira para vocês que eu escolhi. Dessa vez eu escolhi essa que tem portinha para estar guardando alguma baguncinha, algum livro, um remédio, qualquer coisa. E, gente, foi bem baratinha. Eu sei o preço porque foi eu que escolhi na Shopee. E as duas me custou por volta de R$ 108. Bem baratinho e a gente vai agregar valor no nosso quarto. Tá bom, pessoal? É isso. Com pequenos detalhes, a gente vai fazendo a diferença, tá bom, pessoal? Na Shopee tem vários modelos e eu escolhi esse. Espero que tenham gostado do vídeo.